32 minutos, após mais de 12 horas, o Senado aprovou as indicações de Flávio Dino para o STF e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. A maratona enfrentada pelos dois indicados pelo presidente Lula teve início às 9 horas da manhã e se estendeu até às 9h30 da noite. Tanto Flávio Dino quanto Paulo Gonet primeiro tiveram que responder uma série de questionamentos feitos pelos senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. No colegiado, o nome de Dino foi aprovado por 17 votos a 10. Já Paulo Gonet recebeu 23 votos favoráveis e apenas 4 contrários. Antes da votação, entretanto, aconteceu um dos momentos que mais repercutiu durante todo o dia de ontem, o encontro de Dino com o senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil. Durante a sessão da CCJ, o político paranaense cumprimentou o ministro da Justiça e Segurança Pública com um abraço e, logo em seguida, eles foram fotografados rindo juntos. Depois de fazer os seus questionamentos ao indicado ao STF, Sérgio Moro conversou com a imprensa e não revelou se votou contra ou a favor de Dino na CCJ. Vamos conferir. Vamos fazer um gesto concreto na direção da pacificação do país, porque é muito fácil vir na sabatina e mudar o discurso para um discurso de pacificação. O importante são os gestos, esses gestos são fundamentais. Veja que eu estava ali na sabatina, fui até o ministro, cumprimentei, assim como cumprimentei o doutor Paulo Gonet. Nós temos que manter a civilidade e a urbanidade. Inclusive declarei meu voto no doutor Paulo Gonet. Em relação ao ministro Flávio Dino, ele me perguntou como eu iria votar e eu achei graça, né? Por isso ali teve aquele momento de altercação. Mas acho que seria importante aqui, até para dar mais conforto àqueles que eventualmente decidam votar a favor do ministro e aqueles também que vão votar contra, porque afinal quem vota contra também não se torna inimigo, tivesse gesto de pacificação por parte do ministro Flávio Dino, desistir da representação por crime contra a honra feita por vários parlamentares, que entendo sem entrar no mérito, mas a minha interpretação em particular, isso ajudaria a pacificar o país e a diminuir os receios que muita gente da sociedade tem em relação a essa indicação. O senhor votou a favor ou contra o Flávio Dino agora na CCJ? Senador. Agora vamos esperar o movimento do ministro Flávio Dino. E na votação em plenário, Flávio Dino e Paulo Gonet também conseguiram o necessário para serem confirmados nas vagas da Suprema Corte, a PGR. Dino teve o nome aprovado por 47 senadores e foi rejeitado por outros 31 parlamentares. Já Gonet recebeu 65 votos favoráveis e somente 11 contrários. Como a votação é secreta, não dá para saber como todos os senadores se posicionaram oficialmente. Vamos lá primeiro aos dados dos placares. Veja que o Gonet recebeu 65 votos, que é o número que o governo queria. Então o Gilmar Mendes, Gonet é Gilmar Mendes, foram sócios inclusive. Então o Gilmar Mendes tem uma grande influência sobre o Senado, esses votos são do Gilmar. O Gilmar conseguiu ali convencer, junto com o Gonet, claro, 65 senadores. Já o governo teve certa dificuldade ali. Conseguiu 47 votos, falava em pelo menos 50 e queria 60. Conseguiu bem abaixo das duas metas, né? Da ideal e da maravilhosa. E ganhou ali, né? Com uma margem, é verdade, mas suou frio. Porque veja, se mais 6 senadores mudam de opinião, a coisa fica complicada. E aí é que eu quero entrar no que eu vou falar agora. Nenhum dos 3 senadores do Paraná, nenhum dos 3 declarou voto. Eles não precisam fazer isso, o voto é secreto, mas as pessoas esperavam que eles o fizessem. Começar do Flávio Arnes. Ele não declarou, mas a probabilidade dele ter votado em Flávio Dino é muito grande. Como ele não falou, a gente pode especular. Ele pode depois dizer o que fez e os microfones estarão abertos a todo momento. Ele foi procurado, inclusive, preferiu não se manifestar. Mas vamos lá, ele é do PSB, partido de Flávio Dino, é da base aliada do governo Lula, era um pedido do Lula, e a nota que ele mandou dias antes já dizia que ele entende que é uma indicação do presidente, o que dá ali um indício de que ele iria votar de acordo com o indicado pelo presidente. O Eurício Guimarães não se pronunciou de nenhuma forma. Ele, esses dias, fez um discurso lá elogiando a coragem do Lula. Uma questão econômica, é verdade.
Mas se elogia a coragem do Lula, deve gostar das opções do Lula. Então, o indício, já que ele não falou, a gente pode aqui fazer uma suposição, estou deixando claro isso, é a suposição, e o microfone segue aberto para ele dizer o que fez, se fez isso ou não, é que votou também em Flávio Dino. E aí vem o Sérgio Moro, que é o voto mais polêmico. Olha, provavelmente ele tenha votado no Flávio Dino. E quem está dizendo isso é a imprensa nacional, inclusive. O Jornal Estado de São Paulo trouxe uma reportagem confirmando que ele recebeu a orientação de seus assessores para não dizer que votaria em Dino. Mas, ao mesmo tempo, também ele não disse que não votaria. Por que não quis contar? O pessoal fotografou a tela do celular dele, ele falando com um assessor dele. E aí, o assessor fala o seguinte, Pedroso, abro aspas aqui para a mensagem fotografada pelo Estado de São Paulo. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor, senão vai ficar isso a vida inteira rodando. Fecho aspas. Essa é a frase que o assessor mandou pro Moro. Aí o Moro responde, abro aspas, beleza, vou manter meu voto secreto. É um instrumento de proteção contra a retaliação. Fecho aspas. Qual retaliação, senador? O senhor tem que explicar. Qual é a retaliação que o senhor tem medo? A gente imagina muita coisa, mas precisamos que o senhor explique. O senhor foi flagrado, dizendo ali que foi coagido. Ou não, Pedroso? Alguém que tem medo de retaliação é porque está sendo coagido. Olha, os senadores que votaram no Dino por emendas parlamentares ou por medo de vingança violaram o dever que tem com os eleitores. Se você permite que o sistema te controle, com dinheiro ou ameaças, você virou parte do sistema. E o Sérgio Moro, em tese, até onde eu sei, não foi eleito para fazer parte do sistema. Ele era antissistema. Se é verdade que ele votou no Flávio Dino, e aí tem a foto lá deles em um momento muito agradável, a foto não quer dizer nada, pode ser só um momento de civilidade, como ele se defendeu, inclusive, no plenário lá da CCJ, pode ser, mas a foto parecia um momento tranquilo. E você veja, vamos trazer aqui o detalhe da sabatina, Pedroso. Ele declarou o voto no Gonê e não disse o que iria fazer com o Dino. Por que, senador? A diferença de postura. O senhor mesmo declarou que votaria em Gonê, mas ficou quieto, silenciou em relação a Flávio Dino. O Flávio Dino, inclusive, insistiu, falando com o microfone ligado e com o microfone desligado. Aí o Moro ensaia para dizer, o Alcolumbre o salva, dizendo, não, o voto é secreto e troca de assunto. Há levantamento circulando aí que apostam que ele votou a favor, votou contra, aí depende do gosto do freguês, né? Mas como o voto é secreto, a gente nunca vai saber. É lamentável isso, né? Os três deveriam ter exposto seus votos para que o eleitor saiba o que eles fizeram. É uma decisão que afeta a vida do país por 25 anos. Eu não recordo agora, Pedroso, quanto tempo o Dino vai ficar na cadeira. Perto de 23 anos. Então, são pelo menos 2 décadas aí que essa decisão vai surtir efeitos. É lamentável que nenhum dos 3 senadores tenha tido ali o compromisso da transparência e eles vinham sendo cobrados sistematicamente há várias semanas. Aí disseram que iam falar na sabatina. Não falaram. E aí é o seguinte, né? Como eu disse aqui em relação ao Eurovisto, ao Flávio Arnes, vale para o Moro também. Se não disse, né, a gente tenta ali entender o que aconteceu. Os indícios estão postos. Não falou, foi flagrado com o pedido do assessor dizendo para ele não falar que votava sim e dizendo que ia não gravar um vídeo porque, né, ia usar o instrumento contra retaliações. Não precisa nem ser bom entendedor para minha palavra, porque a palavra está inteira. A palavra está inteira e mais do que isso, em vários momentos, aqui no Jornal da Manhã, quem acompanha com regularidade sabe, nós já havíamos antecipado que existia essa tendência do senador Sérgio Moro entregar seu voto ali ao Flávio Dino. Então vamos devagar com a Andor. Eu já vou chegar no Sérgio Moro, mas sobre os outros senadores do Paraná, eles têm mantido o tamanho que eles têm, de nanicos. Infelizmente é isso. Eles têm assumido uma postura tímida, tíbia e fraca. Porque quando eles se negam a
defender uma posição clara, que é manifesta por boa parte dos paranaenses através das pesquisas, manifesta pelos seus eleitores. Quem deu uma olhada na rede social desses senadores, eles foram cobrados a se manifestar, pelo menos. Se eles não vão ter ali a representação direta da intenção dos paranaenses de serem contrários a esse tipo de indicação como o do Flávio Dino, não é necessariamente a pessoa, ao CPF, mas ao perfil. Vamos lá, vocês estão colocando um senador com mandato ativo, ele está saindo do Senado Federal para sentar no Supremo Tribunal Federal. É disso, é um político deixando as fileiras e indo para o Supremo. E veja, Mark, um político que no próprio momento da sabatina admitiu que gosta muito da política, gosta de comício, gosta de caminhada, de pedir voto, do enfrentamento, enfim. Ele deixou muito explícito. Agora vamos dizer que ele vai transformar a sua natureza e deixar de fazer política no Supremo Tribunal Federal? É muito difícil acreditar nisso. E daí os senadores do Paraná, quando não revelam a sua posição, quando não fazem o seu papel de ter uma postura dura e quem sabe ter ajudado a mudar ali o que seria o placar, não. Eles têm uma postura neutra que talvez não combine com o tamanho e a grandiosidade do Paraná. Agora falando do senador Moro, vamos lá. Primeira coisa, é impressionante como ele é inábil. Primeiro, para contratar assessores. É impressionante como ele foi um juiz muito hábil, conduziu muito bem ali as suas decisões e posicionamento durante a Lava Jato, mas quando entrou para a política é uma lambança atrás da outra. Quem que ele anda escutando? Eu pergunto a sério, porque primeiro topa lá aquele movimento do Podemos vai para São Paulo, lambança. Daí muda de partido daquele jeitão, lambança. Daí ele cai no papo de não sei de quem e também contrata outras pessoas envolvidas com rolo e talvez maracutaia. Mais lambança. Daí, ele contrata assessor que para dar ali orientação, manda mensagem durante a votação, sabendo, olhando, conversei com colegas jornalistas, marque perto de 300 jornalistas cobrindo ali a sabatina, mas daí tá tudo certo. É impressionante que talvez o entorno dele ali, inclusive talvez as pessoas que ajudaram na prestação de contas dele da campanha, não são as mais eficientes ou não tem ele em grande conta. Agora, sobre a postura, vamos lá. Coragem é uma virtude essencial para quem quer ser político. Então, se ele tem medo de retaliação, ele está errado. Está errado. E tinha que denunciar. Claro! Se alguém está pressionando, colocando a faca no teu pescoço, é isso, né? Você tem ali uma série de teses jurídicas que o protegeriam, talvez, de tudo isso. Agora, tem que entender também se os motivos de cobrança e ali de retaliação se são motivos sólidos. Porque muitas vezes se a pessoa tem, como diria no bom português, o rabo preso, Mark, ali é coisa feia. Então, tem ali uma responsabilidade de se explicar. E mais do que isso, ele é uma grande figura nacional. Talvez se ele tivesse manifestado de maneira vocal, os votos adicionais que o Flávio Dino teve, que garantiram sua aprovação, não teriam sido alcançados. Afinal, talvez ele teria transmitido coragem e segurança para outros senadores. Mas é isso, a coragem tem faltado. Em outros momentos talvez tenha sobrado, mas nesse eu fico muito incomodado que ele tenha tido uma postura tíbia e fraca como ele teve. E mais do que isso, não somente eu, pelo visto o Deltan Dallagnol, que se manifestou nas redes sociais, também se surpreendeu com seu antigo colega. Esse ponto é muito importante, né? Da posição talvez mais efetiva de Sérgio Moro poder ter mudado o jogo. Foram apenas 6 votos a mais que Dino teve acima do que era necessário para ele se eleger. Então, se supostamente o Moro vota contra Dino e consegue mais 6 apoios, ele, pela figura que é, né, pelo histórico que tem, o jogo hoje seria outro. Então, sim, essa falta de efetividade de Sérgio Moro, né, e esta surpresa em relação ao voto dele, vamos lá, em última análise é o seguinte, ele votou no indicado do cara que ele prendeu. Para pensar aí. Ele prendeu o Lula, não prendeu? Então ele achava que o Lula é corrupto, né? Analisou as provas do processo e o prendeu por corrupção. Aí o vento muda, ele vota no cara que o Lula indicou. Se realmente votou, ele não quer dizer, né? É estranho ele não querer dizer. Então, é muito estranho, né? O quanto vale ali a luta para tentar salvar o mandato, não sei. Estamos aqui perguntando, já que num dia não podemos deixar perguntas no ar, né? É a luta para tentar se manter no cargo diante dos processos judiciais que estão em andamento? Eu acho que seria de bom tom o senador vir a público hoje e explicar de que tem medo o Sérgio Moro. Ele foi flagrado ali em uma troca de mensagens com um assessor próximo, dizendo que vai manter o voto secreto para evitar retaliação. Que retaliação seria essa?
e de que tem medo do Sérgio Moro. Acho que é importante que o paranaense saiba, ele mesmo tem interesse em fazer outros voos aqui do estado. Sabe o que acontece, Pedroso? Aí tem um monte de assessor que chega e fala o seguinte, ó, vota pensando no teu mandato, as pessoas vão esquecer isso daqui 2, 3 anos. Eu tenho clareza que muitos políticos caem nessa. Nós vivemos outras épocas. Rede social, foto que é relembrada, não tem aquela coisa que de repente viraliza de novo? Fica lá um tempo, viraliza de novo. Na campanha, outra que disputará, sei lá, o político será relembrado, o pessoal vai relembrar o histórico, vai questionar momentos em que se titubeou, enfim, é estranha essa história, vamos aguardar os próximos passos dela para entender o que aconteceu. Para terminar, né, saindo aqui no nosso quintal e falando mais um pouco de um ponto de vista nacional, tem uma passagem na sabatina de ontem que para mim é muito simbólica, muito simbólica. Logo no comecinho, tava aquela discussão ali, começa, não começa, como é que vai ser o formato, eles ficaram 1 hora discutindo isso. E aí você vê que algumas coisas são muito pequenas, dos dois lados. Aí estava ali o Alcolumbre, um dos homens mais poderosos do Congresso Nacional, dirige a CCJ, elegeu o Pacheco presidente do Congresso e do Senado. Ficava ali o Alcolumbre, muito mais uma tentativa de mostrar que tem poder, vai ser do jeito que eu quero, porque vai ser bloco de pergunta, porque não sei o quê, porque o regimento e tal, não sei o quê e tal, coisas bobas, do ponto de vista do debate que interessava de verdade. E a oposição também se apegando ali a minúcia, a vírgula, para tentar atrasar 10 minutos, para não sei o quê, coisa, né? O mérito mesmo, ninguém parecia estar preocupado, pelo menos ali no começo. E aí, o simbolismo que eu quero trazer aqui para vocês, foi que, em determinado momento, o Alcolumbre mandou um pra trás-mente. Para quem não lembra, pra trás-mente é um neologismo de Dias Gomes, talvez seja um dos maiores romancistas do país, e escreveu uma obra chamada O Bem Amado, que foi ao ar pela TV Globo nos anos 73, faz exatamente 50 anos. Nesta obra do Dias Gomes, tinha lá uma personagem chamada Odorico Paraguaçu. Era um prefeito, falastrão, corrupto, típico político brasileiro. E ele inventava esses neologismos. O pra trás-mente é do Odorico Paraguaçu, lá de Sucupira, cidade ficcional do Dias Gomes. O que você quer falar com toda essa história, Mark? É que o Brasil que Dias Gomes descreveu há 50 anos atrás é o Brasil de hoje. A gente não avança. Eu sei que é ruim falar isso às 7h49 da manhã. Pô, Marco, tô começando o dia. Mas infelizmente é isso, amigo. É isso. Nós estamos vendo isso. Inclusive no uso das palavras, dos termos. Ele mandou ali um pra trás-mente, né? Ali, claro, sintonizando todo aquele universo maravilhoso da obra do Dias Gomes. E a gente vê, né, os desenrolar dos fatos dessa maneira, Pedroso. Aí um não votou, ficou com medo, outro fingiu que anunciou o voto, mas não anunciou, outro pediu uma emenda. O Dias Gomes escreveu isso lá nos anos 50. Nos anos 70, perdão, 50 anos atrás. Nós estamos vendo isso hoje, inclusive usando os termos. E na história, para dar o spoiler aqui, o livro é maravilhoso. Estamos chegando no fim de semana aí, você não leu, leia. O livro é maravilhoso, é gostoso de ler, é uma leitura prazerosa. É engraçado, tem um tom de humor, é maravilhoso. Na obra, o político, o Odorico Paraguaçu, né, sempre com discursos, né, cheio de hipérboles, de falas de impacto, né, aquele político que cantava a mulherada, que era o galã. Ele faz um cemitério, era a grande obra da vida dele, e ele teve um problema, Anderson, porque ele não conseguia inaugurar o cemitério. Ninguém morria. E ele ficou com a obra lá, mas meu Deus do céu, eu fiz a obra e não consigo entregar. Quis o destino que ele mesmo inaugurasse a obra, né? Ele acabou sendo assassinado lá por um vilão da novela. Enfim, ele inaugurou o cemitério que ele queria né, trazer ali como legado. Alguns políticos têm que ter cuidado para não acabar, né, do ponto de vista figurado, obviamente, né, acabando com a própria biografia.